A paz, Senhor, uma noite abençoada para vocês nessa noite de terça-feira. Que Deus venha falar conosco através da palavra dele. Hoje, dia 4/7, uma noite de bênçãos para nós. Pessoal, olha só, quem quiser participar do projeto Pão da Vida, agora eu disponibilizei através do clube de membros do canal. Então, se você clicar no botão ou ir na descrição, no link, você vai ter acesso ao clube de membros. E ali você vai acessar também o conteúdo de vídeos sobre dons espirituais, sobre escatologia, apocalipse. Conteúdo bem robusto, bem rico. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai acrescentar muito na sua vida. É um valor bem acessível e esse projeto é um projeto que eu já tinha iniciado ele no ano passado. Eu parei um pouco para reformular e agora, visando até facilitar e abranger o maior número de pessoas, eu disponibilizei ele aqui na plataforma através do clube de membros do canal. Também deixar com vocês um outro aviso, nosso livrinho, a nossa leitura, a recomendação está aqui, manhã e noite. Charles Spurgeon, o que falar de Spurgeon, né? Um dos maiores nomes, um dos maiores escritores e homens de Deus, que deixou para nós mensagens preciosas. Esse livro aqui, Manhã e Noite, é um livro de devocional, mas é um livro também para quem gosta de preparar mensagens. É um conteúdo muito rico. Vai estar aqui embaixo o link da Amazon, com quem eu sou parceiro. Então você comprando ali vai estar recebendo uma bênção e me abençoando, como eu sempre digo aqui, desde que eu comecei a anunciar os livros aqui, que são livros que eu já li, ou livros que eu realmente utilizo e faz parte do meu dia a dia. Povo de Deus, vamos para a nossa leitura? Para a palavra do Senhor, que é o que nos importa. Gênesis 27, versículo 22, diz assim a Bíblia, na nossa meditação dessa noite. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Esse momento aqui onde Jacó estava diante do pai de Isaque e o intuito dele era de fato de receber a bênção da primogenitura. Recapitulando, ele fez um acordo com seu irmão Esaú. Jacó era mais novo, essa bênção da primogenitura seria dada ao irmão mais velho, ao filho mais velho, no caso Esaú. Só que Esaú, em algum momento, ele chegou do campo com fome e Jacó fez um acordo. Falou: olha, eu vou fazer o que tu mais gosta de comer e você vai permitir com que eu seja abençoado. Você me dará a sua bênção, a bênção da primogenitura. Um acordo um pouco abstrato, Foi firmado. Naquela época a palavra era como se fosse cartório, autenticado, validado, reconhecido, com firma reconhecida. Tinha muito valor a palavra. Então Esaú, ele se aliançou com Jacó e sim, ele aceitou aquilo que foi acordado, de que ele venderia a sua bênção. Chegou o grande dia de ser abençoado. Esaú estava no campo e Jacó ele entra na presença de Isaque. Só que tinha umas diferenças assim gritantes, olhando para Esaú, Esaú era ruivo, Esaú era peludo. A palavra fala isso, dá esses detalhes sobre as características físicas de Esaú. Já Jacó não, Jacó provavelmente era alguém liso, alguém que tinha lá as suas características bem distintas das de Esaú. Então o que fazer? O pai Isaque ele já estava com a vista envelhecida, a vista cansada, já não conseguia enxergar direito, já tinha idade avançada. Então Jacó ele usa de astúcia, ali orientado pela sua mãe Rebeca, e ele pega a pele de um animal, o pelo de um animal, e coloca sobre o seu braço, porque o braço de Esaú era peludo. E aí quando ele chega na presença do pai Isaque para ser abençoado, o Isaque ele coloca as mãos aqui no braço de Jacó e ele vê ali que era peludo, que era possivelmente Esaú mesmo, Só que ele fala, olha, os braços aqui é o braço de Esaú, mas a voz, as mãos são de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. E isso tem um sentido espiritual, profético e poético muito rico para nós. Lembra que eu falei, Esaú era aquele que tinha um direito. Jacó não tinha o direito. Esaú era o primogênito, de fato. Jacó era aquele que não tinha o direito, mas queria a bênção, queria ser abençoado. Nós somos como Jacó, aqueles que não possuem o direito da salvação, aqueles que não possuem o direito de ser abençoado pelo Pai. Mas teve um primogênito que ele pagou um preço por nós.
primogênito do Pai, o primogênito dentre os mortos, que foi Jesus. Então, ele nos deu o direito. Como que Jacó, ele ficou peludo, né? Ele pegou ali o pelo, né? A pele de lã de algum animal, carneiro, um cabrito, uma ovelha, algum bicho. Ele fez passar como sendo ali o seu pelo. Ou seja, um animal morreu para dar a ele aquela condição de chegar à presença do Pai com as mãos e o braço peludo. Mas o Pai, ele não foi enganado. O Pai sabia quem era. E ele fala: as mãos, o braço é de Esaú, é peludo. Mas a voz é a voz de Jacó. Ninguém engana Deus. Deus não é enganado por ninguém. Quando nós chegamos na presença dele, nós oramos diante do Senhor, ele também vê. O pelo é de Esaú, é daquele que é o primogênito, é daquele que tinha um direito. Olha, quando nós clamamos ao Senhor, o Pai, ele lembra do sacrifício do filho, do sacrifício, o pelo, o preço, aquele que tinha um direito. As mãos é a mão de Esaú, mas a voz é a voz do Alã, é a sua voz, minha irmã, meu irmão, é a voz do pecador, é a voz daquele que não tem direito. Porém, isso não impediu que o Pai abençoasse Jacó. Da mesma maneira, mesmo sendo cada um de nós pecadores, através do sacrifício de Jesus, nós somos justificados. As mãos é as mãos de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Porém, o Pai abençoou Jacó. Porém, Jacó recebeu da bênção da primogenitura. Deus sabe como você chega na presença dele. Ele sabe. Coração destruído, a mente atribulada. Sabe, tem dia que não tem nem condições de orar, mas você vai. Eu sempre digo, às vezes a gente leva o corpo, né? Para oração, para madrugada, para a igreja. Às vezes a gente coloca o corpo de joelho e fala assim, cuida, porque a mente está lá longe, o coração está distante. Deus sabe. Ele sabe que nós não temos direito, que nós não merecemos nada. A voz é a voz de Jacó, daquele que não tem direito. Ele sabe os teus limites, ele conhece o quão pecador eu e você somos. Mas assim como Esaú, como Jacó, na verdade, foi abençoado por Isaac, o Senhor está te abençoando, minha irmã. Deus está te abençoando, meu irmão. Porque Ele não está olhando para o teu merecimento. Ele reconhece a voz do pecador quando ouve, quando escuta, mas Ele está olhando, lembrando do sacrifício do Filho dele, que permitiu com que o pecador entrasse na presença do Pai. Foi o sacrifício foi o acordo feito, o voto, o acordo feito ali, o contrato na cruz, onde nós, mesmo sendo pecadores, tivemos pela graça e também pela fé acesso irrestrito à presença do Pai. Deus vai te abençoar. Deus quer te abençoar. Deus pode te abençoar. Agora, para você a pergunta: você quer a bênção? Realmente você quer? Então entra na presença dele. Como pecador, como pecador. Não tem outro jeito. Senhor, lembra da morte do teu filho. Me perdoa, me dê acesso. Senhor, lembra da morte do teu filho. As mãos são as mãos do primogênito. É a mão daquele que tem o direito. Senhor, mas a voz é a minha voz. Senhor, a voz da pecadora, a voz do pecador. Senhor, eu não tenho nada, Senhor, mas pela tua misericórdia, Senhor, me dê. Me agracie. E Deus te abençoará. Bom, descansa sobre essa palavra. Uma noite abençoada para vocês nessa terça-feira. A paz de Cristo.